Como eu gostava da área de tecnologia, eu pensei assim, putz, eu vou trabalhar com isso. E vi que programação tava em ascensão, né? Eu disse, putz, tava em alta. Eu disse, putz, agora eu vou aprender a programar. E aí eu tomei como desafio, eu disse, putz, vamos lá, assim, tô parado mesmo, vamos embora. E aí foi que eu sempre no grupo do Telegram, o pessoal colocando vaga, e eu metendo as caras. E foi que aí o João Lugão, ele tava começando uma empresa, e aí ele perguntou quem topava fazer um freela. E aí eu conversei com ele, a gente se entendeu. Ele me perguntou coisas que eu não sabia, por exemplo, se eu mexia com o Django REST Framework. Eu disse, não, mas tá no meu backlog para aprender, e seria massa aprender trabalhando com isso, né? Aí ele gostou do meu papo, a gente começou a trabalhar. E a gente tá trabalhando há 1 ano e meio. Eu faço meus horários. A galera com que eu trabalho é muito boa, assim. Tô gostando de trabalhar home office. Um ano já atrás, trabalhando no home office, eu gosto bastante. Dentro do curso a gente tem uma micro comunidade, assim, sabe? E é um ambiente que eu acho um ambiente ótimo, assim, para tirar dúvida, para chorar pitanga também, um espaço que eu acho bastante amigável e seguro, assim, um espaço terapêutico, assim, sabe? Onde você pode tanto tirar uma dúvida técnica como chorar uma pitanga, sabe? Para mim o curso me entrega o que o mercado está pedindo, assim, com certeza vai estar falando a mesma língua do que está sendo pedido. É um curso que está sempre atualizado com o que é pedido. Eu sempre digo que vale a pena. Vale super a pena. Se é isso que você quer fazer, aí é pra você e mete a cara e vai lá. Seja bem-vindo à 4ª aula da jornada rumo à primeira vaga. Durante todas as aulas dessa semana você terá acesso a um plano claro, com um passo a passo completo para você finalmente conquistar a sua primeira vaga como programador e iniciar a sua carreira à prova de crise. Na aula de hoje, eu vou te ensinar uma tática infalível para você hackear os processos seletivos e conquistar a sua primeira vaga em muito menos tempo. Mas antes disso, se você não assistiu às aulas anteriores da jornada, eu sugiro que você pause esse vídeo e vá lá assistir. Nas últimas aulas, eu te mostrei a oportunidade que você tem nas mãos. O dia a dia do nosso mundo moderno foi tomado completamente pela tecnologia. E onde tem tecnologia, tem código por trás. Essa nova era traz um oceano de oportunidades profissionais. Só que, para você aproveitar essas oportunidades, você precisa saber programar. O crescimento da tecnologia trouxe também a democratização da informação e do conhecimento. Só que, por outro lado, surgiu um novo problema. Se antes o conhecimento era escasso e restrito, hoje ele é abundante, porém também é excessivo e confuso. Esse é o grande problema que te impede de conquistar a sua primeira vaga. A falta de foco causada pelo excesso de informação e conhecimento que temos na internet. Por causa dessa falta de foco, você fica cada vez mais perdido e não sabe qual caminho seguir. Essa falta de foco te deixa confuso, te deixa frustrado, te deixa inseguro, te deixa desanimado. É essa falta de foco que te faz se sentir péssimo. Foi por isso que eu resolvi declarar guerra contra toda essa confusão e falta de foco que só te afastam da sua primeira vaga. Com o passo a passo que eu estou te apresentando durante a jornada, você vai finalmente conseguir atravessar esse abismo gigante que separa você da sua primeira vaga. Ontem você aprendeu como desenvolver os seus soft skills. Aprendeu também a não fazer o trabalho da RH e se candidatar para o maior número de vagas disponíveis. Mas eu imagino que, ao ouvir isso, você deva estar se perguntando: mas Renzo, se eu aplicar para todas as vagas, eu vou ouvir muitos nãos. E é por isso que eu vou te falar do 8º passo. Ouça 49 nãos para ouvir um sim. Para te explicar esse passo, deixa eu te contar uma história rápida. Há algum tempo atrás, um vendedor de cursos de inglês me ligou tentando vender um dos seus cursos. Eu agradeci o contato, mas eu disse que eu já sabia falar inglês e que eu não tinha interesse em adquirir um nesse momento. Ele agradeceu a minha atenção, mas me pediu a indicação de 10 amigos que tivessem um interesse em aprender inglês. Eu fiz algumas indicações e assim seguimos a vida. Algumas semanas depois, acabei encontrando um desses amigos que havia indicado. Ele comentou comigo que o vendedor tinha sim entrado em contato com ele, mas que ele também não tinha interesse no curso.
E o vendedor fez exatamente a mesma coisa com ele. Agradeceu e pediu a indicação de mais 10 pessoas para ele. Eu cheguei a conversar com outros amigos e a grande maioria não adquiriu o curso. Apenas uma das pessoas que eu indiquei se matriculou. Agora eu te pergunto o seguinte: por que você acha que o vendedor pediu a indicação de 10 pessoas e não apenas uma ou duas? De todas as 10 pessoas que eu indiquei, apenas uma comprou. Ou seja, o vendedor ouviu muito mais nãos. E é exatamente por isso que ele pede um número alto de indicações. Ele sabe que a grande maioria das pessoas não vão comprar, mas uma minoria vai. Portanto, ele busca falar com a maior quantidade de pessoas possível. Isso aumenta o número de nãos, mas também aumenta a probabilidade de um sim. Eu estou te contando isso, pois para conquistar a sua primeira vaga, você deve agir exatamente como esse vendedor. A vida é feita de muito mais nãos do que sims. Mas isso não importa, e sabe por quê? Porque você só precisa de um único sim. Se você se candidatar para 50 empresas, as chances de você conquistar a sua primeira vaga aumentam muito. Nono passo: colete o feedback com recrutadores. Voltando à história do vendedor do curso de inglês, antes de desligar o telefone, ele me perguntou os 3 motivos pelos quais eu não comprei o curso. Sabe por que ele fez isso? Porque ao saber as razões dos seus clientes não comprarem, ele pode melhorar o seu processo de venda. Por exemplo, se o cliente não comprou porque ele não entendeu direito a proposta, ele pode melhorar a sua apresentação. Se o cliente não comprou pois acha muito caro, ele pode tentar ajustar o preço. Para conquistar a sua vaga, você deve fazer exatamente o mesmo. Ao ouvir um não do recrutador, peça um feedback. Ou seja, pergunte ao recrutador por que ele não te contratou. Com essa resposta, você vai identificar os seus pontos fracos, os pontos onde você precisa melhorar. São exatamente essas respostas que vão orientar os seus estudos. Vá melhorando as suas habilidades com base no feedback dos recrutadores, até que você melhore tanto ao ponto de chamar a atenção durante um processo de recrutamento. Nesse momento, você vai finalmente conquistar a sua primeira vaga. Bom, agora que você aprendeu a hackear o processo seletivo, vamos voltar à programação. Por isso, chega de conversa e vamos finalizar o nosso sistema. Bora codar! Então vamos aqui com a parte prática implementar o nosso relatório. Para fazermos esse relatório, antes de mostrar os dados, nós precisamos obter os dados. Relembrando como isso é feito. Quando eu entro aqui no /Python Pro, ele vai fazer o redirecionamento. Então, onde que eu tenho que obter esses dados aqui? Neste momento em que eu redireciono. Então, eu tenho que ter um modelo que vai fazer esta contagem e que estará relacionado com o modelo que nós já criamos, que é o URL Redirect. Para fazer isso, nós começaremos a repetir os passos que já aprendemos. Vamos lá para o nosso arquivo models, porque nós precisaremos criar um modelo. Então eu vou aqui criar o class URL log. Log vem de registro e normalmente nós utilizamos isso aqui como registro de algum acontecimento. Vamos herdar de novo de models.model. E aí vamos definir os nossos campos de interesse. A primeira coisa é que, assim como no URL Redirect, eu vou querer um criado em. E aí deixa eu até maximizar aqui a tela, eu vou querer a propriedade criado em, de forma que eu consiga saber quando que este registro aconteceu. Então vou deixar aqui com o auto now. Eu vou querer também saber qual é a origem deste redirect, ou seja, se alguém colocou esse link em alguma página, eu vou conseguir obter essa informação. E aí eu vou colocar aqui models.urlfield. E aí aqui eu vou colocar o tamanho máximo de 512 caracteres e aqui eu vou dizer que é um campo opcional, então ele pode ser nulo, então eu vou colocar null igual a verdadeiro e ele também vai poder ser um campo que vai ficar em branco, então eu vou colocar aqui blank igual a true. Uma outra informação que eu quero obter é o chamado user agent e a gente vai ver um pouquinho como isso funciona, mas é basicamente de qual dispositivo a pessoa está acessando este link aqui. Para isso, eu vou colocar aqui como user agent um campo de texto, então, portanto,
um char field, que eu vou colocar aqui de tamanho máximo 512 caracteres. Assim como aqui em cima, ele vai poder ser um campo nulo também. Então vou colocar aqui o campo nulo e também em branco. Um outro campo que eu vou querer colocar aqui é o host, que em geral é o nome do domínio de onde essa pessoa clicou neste link aqui. Então eu vou deixar aqui o host também como um char field. E por último, eu vou querer saber também o endereço do IP que a pessoa vai colocar aqui. Vai poder ser nulo, vai poder ser branco, mas eu tenho um campo específico aqui, que é o campo do IP Address Field, ou seja, campo de endereço de IP. Por fim, eu preciso relacionar este log com o meu modelo URL Redirect, para eu saber para onde eu estou redirecionando aqui. Como que nós fazemos a conexão de um modelo com o outro? Nós fazemos da seguinte maneira. Eu vou ter aqui um campo que eu vou chamar de URL Redirect, onde eu vou fazer uma referência para aquele modelo ali. Como? Através do que se chama de chave estrangeira, do inglês Foreign Key, onde eu passo aqui quem é o modelo que eu quero criar este relacionamento. Eu tenho que definir aqui também na minha propriedade o que acontece se por acaso eu apagar o meu URL redirect. Por exemplo, vou colocar o meu models.doNothing, ou seja, não fazer nada aqui nesse caso de eu apagar ali o URL log. E por fim, eu posso também opcionalmente escolher um related name, ou seja, qual vai ser o nome da propriedade se eu quiser referenciar todos os logs conectados a um URL redirect. E aí eu vou colocar esse nome como logs. Então isso vai criar automaticamente uma propriedade logs aqui no URL redirect, pelo qual eu vou conseguir listar todos os logs conectados com o meu URL redirect. Então assim eu vou conseguir depois fazer a conta de quantos logs existem aqui via URL redirect, ou seja, quantos cliques existem. Bom, então aqui só falta corrigir o nome da minha propriedade aqui, que ficou o host, porque eu copiei, vou colocar o IP, conferir aqui e parece que está tudo certo. Tendo feito aqui o nosso modelo, qual que é a nossa missão agora? A nossa missão é conseguir extrair todos esses dados aqui quando for feito um redirect aqui na minha view. Então, como é que eu vou criar aí este objeto? Eu vou criar da seguinte forma. Eu posso aqui então agora importar o meu URL log e aí eu posso acessar a minha interface com um banco de dados através do Objects, e o Objects possui um método que se chama Create, que vai criar todas aquelas propriedades para mim, só que eu preciso obter as propriedades. Essa daqui está com auto null, então eu não preciso fazer nada. As outras que estão aqui, eu vou de novo utilizar a minha habilidade com o editor para já deixar todas as propriedades aqui preparadinhas para eu obter todos esses dados. Então eu vou aqui no igual, Alt J, com todos os valores de igual estão aqui, e aí eu vou segurar Shift, tecla End, eu vou apagar todo esse conteúdo, vou colocar um igual e vou precisar agora obter essas informações. Renzo, mas de onde é que você vai obter estas informações? Eu já coloquei aqui, olha, a documentação do Django que nos oferece este campo aqui da minha requisição, que é o campo meta, que possui várias meta e informações importantes. Uma vez tendo esses dados aqui, como é que eu vou fazer acesso ao meta? Vamos lá. Vamos resolver isto aqui fazendo o seguinte. Eu só não apaguei aqui o do URL redirect. O do URL redirect aqui é muito simples porque vai ser quem? O próprio URL redirect, que é o modelo que está ali em cima. Então, URL redirect, este modelo que eu obtive aqui. Agora, todos os outros elementos aqui, vou de novo com Alt J aqui, vai ser quem? Requisição, ponto, meta, ponto. Já que é um dicionário, eu vou utilizar o método get, eu vou passar aqui uma string como parâmetro. Quem vai ser essa string? É o que está definido lá na documentação do Django que eu mostrei. Vamos colocar aqui a vírgula também, para eu ter um código válido. Ctrl Alt L, ele formata bonitinho aqui. E agora vamos copiar os nomes que nós
queremos. Então, deixa eu ir lá na documentação. Por exemplo, host HTTP. Vou copiar aqui este valor e vou colocar aqui. Vamos ver os demais. Tem aqui o meu referer também. Inclusive, esse é um nome errado em inglês, tem 2 R's aqui, mas por razões históricas ele continuou errado. Então, vamos aqui pegar a origem como o referer. Vamos pegar também aqui, vamos ver o user agent, que vai ser enviado aqui pra gente. Então, user agent. Quem mais aqui? Endereço de IP. Vamos pegar o remote address. Então, vamos colocar aqui. E assim temos as nossas propriedades salvas. Vamos ver como é que fica aqui agora? Vamos então aqui ir até o site, vou clicar em voltar, e aí eu vou clicar daqui mesmo, ó, do relatório mesmo, eu já vou clicar aqui no Python Pro. Vamos ver se ele consegue salvar alguma coisa, vamos ver se eu rodei aqui com o meu breakpoint, e veja que potencialmente o meu servidor pode não estar rodando. Vamos ver aqui se ele tem algum erro, e olha só como o Django é inteligente, ele está falando aqui, olha só, não use mais o URL log, não use o IP address field. Use, em vez disso, o generic IP address field. Ou seja, agora mudou o campo de endereço de IP. Ele pode ter o IP na sua versão 6, que aí ele tem um formato diferente. Então, vamos seguir aqui a boa prática que o Django já está nos ajudando. Então, vamos mudar aqui para... Vamos ver aqui, ó, generic IP address field. Vamos tentar rodar o nosso servidor novamente para ver se o Django reclama de mais alguma coisa. Ele rodou. Vamos aqui tentar acessar novamente. E aí, por que ele deu erro? Não existe a tabela. Mas isso a gente já sabe resolver. Resolvemos isso fazendo o quê? Vindo aqui no nosso terminal, vamos rodar o comando python manage.py make migrations. E aí um detalhe, dá para você colocar aqui um parâmetro chamado -n, onde você pode dar um nome para essa migração que nós criamos. Por exemplo, eu vou colocar assim, criação URL, coloque um nome que é válido para o Python, log. E aí eu dou um Enter, vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, criou justamente aqui o nosso arquivo de migração aqui, olha, de número 2 que se encontra aqui. Uma vez que eu tenha criado o formato da minha tabela, qual é o comando que eu tenho que rodar agora? Você acertou! Python manage.py migrate, o comando que já aprendemos durante esta jornada aqui. Uma vez feito isso agora, vamos tentar novamente fazer este redirect aqui e veja que ele fez o redirect. Agora, será que ele salvou no nosso banco de dados? Como é que a gente faz para observar isso no Django? Sim, você está certíssimo. Vamos criar um admin para esta propriedade aqui do URL log. Então, vamos lá. Deixa eu formatar com Ctrl Alt L esse código que está aqui. E para criar o nosso admin do Django, nós vamos aqui no admin. Vamos fazer o quê? Coisa muito parecida com o que temos aqui, tá? Então, admin register. Vamos então colocar aqui, esse daqui vai ser o URL log admin, vai herdar de admin model admin, só que aqui eu tenho que registrar em nome do URL log. List display, temos que escolher lá, né? Tem então a origem, tem o criado em, quais são as outras propriedades aqui que existem. Vamos ver aqui no modelo URL log, tem o user agent, o host, o IP, então vamos lá. User agent, host, o IP. O que mais que temos aqui no nosso modelo? Fica faltando também o URL redirect, que também é possível colocar um elemento do redirecionamento. Vamos ver aqui então e colocar no admin também o nosso URL redirect aqui. Se isso funcionou, vamos entrar lá no nosso site em localhost porta 8000 /admin/. E aí vejo aqui o URL logs. Olha lá,
não teve origem, porque eu estou local. Quando você acessa um site localmente, ele não vai dar origem. Ele coloca a hora da criação, veja que eu estou gravando aqui no mesmo dia, mais de noite, às 19h27. E veja aqui o User Agent, ou seja, mostrando que o navegador que eu utilizei foi da Mozilla, inclusive qual que é a versão, qual é o meu sistema operacional, e algumas informações que ele me manda aqui também. Olha lá, Firefox 88.0. Quem é o host, ou seja, eu cliquei naquele link do localhost, qual é o meu endereço de IP, nesse caso aqui é o 127.0.0.1, que é o IP sempre do seu computador local na sua rede, e aqui a referência para o URL redirect aqui, para eu saber esta informação. Agora, aqui eu poderia clicar para editar este objeto. Mas o que acontece? Editar um log, não faz sentido a gente editar, porque isso é uma informação que vem do sistema, não tem por que ninguém editar esses campos. Para fazer com que ninguém consiga alterar então esses campos, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar da orientação a objetos para sobrescrever um método que se chama hasChangePermission, que me indica se eu tenho permissão de alterar aqui este campo. O que eu vou retornar aqui? Sempre falso, porque eu não quero que haja permissão de edição desses campos aqui. Vamos ver como fica lá no nosso admin aqui agora? Vou atualizar a tela e veja que eu não consigo mais, olha aqui, quando eu entro, eu não tenho mais a opção de editar. Eu não tenho, então, a opção de editar, mas eu ainda consigo adicionar aqui algumas URLs. E eu consigo também clicar aqui e apagar. Então, o que eu vou fazer? Vamos sobrescrever outros métodos também. Veja só, def, has, todos esses começam com has aqui, olha. Delete permission, o que eu vou fazer? Return false. Vamos ver aqui quem mais? Def, has, add permission, vamos colocar lá, return false. Neste momento, vamos ver aqui as mudanças que nós vamos ter. Veja, o botão de adicionar sumiu, eu não consigo mais adicionar via interface, e eu não tenho mais a opção de remover aqui em cima com as minhas ações. Então agora eu só tenho a opção de ver. Então, relembrando aqui agora, vamos agora fazer também aqui um acesso do localhost, aqui em 8000, e aí vamos acessar diretamente aqui o redirect para o Google. E aí vamos ver aqui se foi feito o redirect. Olha lá, alguns poucos minutos depois, do mesmo navegador, com os mesmos dados e para onde que foi feito aqui o nosso redirect. Então, dessa maneira, nós novamente utilizamos o poder do admin do Django, mas agora nós aprendemos a customizar um pouquinho mais, customizar os acessos e também aprendemos a fazer os relacionamentos. Agora fica faltando o quê? Utilizar esses dados gerados aqui para construir o nosso relatório. E é isso que nós vamos fazer no restante dessa aula aqui. Bom, então para fazer esse relatório, vamos entender aqui a funcionalidade. Eu tenho o meu relatório e eu tenho que fazer a contagem dos cliques nos últimos 7 dias. Relembrando que aqui no meu modelo, olha, eu coloquei, por exemplo, para o relatório do Google, eu fiz acessos no dia 11 de maio e 2 acessos, 2 cliques no dia 12. Então a ideia é que eu mostre aqui, no dia 11, 1 clique e no dia 12, 2 cliques no relatório do Google. Se fosse para o relatório do Python Pro, apenas 1 clique no dia 11. E aqui eu já salvei também mais um URL redirect, o fórum, que inclusive não tem nenhum clique ainda. Então, para te mostrar como que a gente vai fazer essa query, que ela é mais complexa, eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo na descrição da parte de agregação do Django. Tanto a agregação quanto as funções de banco de dados que nós vamos utilizar aqui agora. E aí eu estou rodando o meu servidor em modo debug e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou atualizar essa página para ele parar aqui no modo debug. Quando eu debugo, e veja que aqui eu só mudei, olha, o modo de visão, tá? Tem aqui o modo Docker, que fica aqui, e tem o modo Floating, que eu mudei, por quê? Porque eu não quero que essa tela fique atrás da minha cabeça aqui nesse vídeo, então eu vou colocar ela para cá. E o que eu quero te mostrar é uma habilidade aqui do nosso debugger. O nosso debugger, além de eu poder investigar todo o contexto de execução aqui da linha 15, ele me oferece também um
console Python, onde eu posso perguntar, por exemplo, qual é o valor do contexto durante essa execução. E tá aqui, olha, contexto igual a reduce URL redirect. Então eu posso investigar todos esses valores. Não só fazer isso, como eu posso também executar código arbitrariamente. Por exemplo, eu posso aqui, olha, copiar esta parte aqui do objects e aí a gente vai começar a trabalhar aqui para conseguir fazer a contagem dos cliques. Para fazer essa contagem, eu vou precisar de algumas funções do banco de dados. Em particular, eu vou precisar contar os elementos que estão conectados ao meu URL redirect, então vou colocar aqui o count, e além disso, eu vou precisar extrair a data só com o dia, relembrando aqui dos nossos modelos. Olha aqui, o meu URL log, ele tem um datetime, que é um data hora. Eu estou interessado em só remover a data, eu não estou interessado na hora. Então eu vou utilizar uma função de banco de dados aqui também do Django para conseguir, a partir de uma data hora, extrair a data. O nome desta função chama trunc, que vem de truncate, ou seja, para eliminar date, que é de um datetime, ele só vai extrair a data. E agora, o que eu vou fazer aqui? Nesses objetos, eu vou fazer primeiramente uma filtragem. Qual é a filtragem que está aqui em cima? Eu filtro por um slug. Por exemplo, eu vou filtrar por um slug muito simples, que é o que eu coloquei lá do Python Pro, que é aquele que só tem um clique. Então eu vou colocar aqui, olha, Python Pro. Quando eu faço isso, eu vou colocar estes elementos em uma lista. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de redirects, igual. Ou seja, vou ter uma lista aqui de redirects e eu vou fazer o seguinte, para rin, na minha lista de redirects, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer print e aí eu vou imprimir aqui o meu R para a gente ver o resultado. Aqui eu coloquei redirect e seria redirects. Deixa eu colocar o S e vamos lá, tá lá, ó. Redirect, justamente o do Python Pro. Só que eu não quero saber só o URL redirect. Eu quero fazer a conexão desse URL redirect com um modelo que se relaciona com ele, que é o URL log, que é esse cara que está aqui. E desse URL log eu quero extrair apenas o criado em e apenas a data, não o data hora. Então aqui nesse filtro, além de filtrar pelo slug, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui um annotate, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou segurar o Ctrl, dar um Enter para organizar aqui esse código. Então, esse é o slug, deixa eu colocar aqui um Ctrl Enter, e esse daqui vai ser um annotate. No annotate, o que eu vou colocar aqui, olha? Eu vou colocar o seguinte, olha, eu quero colocar neste URL redirect um elemento que eu quero extrair, que é a data. Essa data vai ser igual ao seguinte, eu quero truncar, então trunc date, vou colocar aqui. E qual que é a propriedade? O relacionamento que eu defini entre esses elementos, URL log, eu disse que o relacionamento de URL log para o redirect vai ser acessado através da propriedade logs. Então é isso que eu vou escrever aqui, olha, logs. E eu preciso da propriedade criado em. Só que aqui eu não vou utilizar o ponto. Em vez de utilizar o ponto para acessar os atributos desses logs, eu sempre vou utilizar na minha linguagem de query set do Django o underline, underline no lugar do ponto. Então vamos colocar aqui, olha, underline, underline, e aí é o criado em, que é um campo datetime para ele extrair a data. Feito isto aqui, vamos investigar o resultado agora com aquele for que a gente tinha feito. Só que agora no for, além de imprimir o redirect, eu vou fazer o seguinte, r.data. Por que r.data? Porque foi este nome aqui que eu disse que eu queria anotar o meu URL redirect. Deixa eu dar um Enter aqui e veja o resultado. Ou seja, o que ele fez aqui para o meu Python Pro? Ele justamente colocou o único clique que aconteceu no dia 11. Vamos observar lá o nosso admin e veja, justamente um clique apenas no Python Pro no dia 11. Só para você entender que é isso que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui aquele query set. Então, deixa eu colocar aqui o valor de Google para eu contar
os cliques que aconteceram na URL do Google. Vamos lá colocar aquele for novamente, veja qual vai ser o resultado. Olha lá, para o Google existem 3 cliques. Ele colocou as datas, olha lá, 1 no dia 11, 2 no dia 12, exatamente coerentes com o que nós temos aqui no admin. 1 no dia 11, 2 no dia 12. Eu te mostrei que eu tenho aqui ainda um outro redirect que eu criei, que é para o Fórum Python Pro, cujo slug é Fórum. Vamos mudar para ver o que acontece com um URL redirect que não tem nenhum clique. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou só mudar aqui o slug de Google para Fórum. E aí eu vou executar isso aqui e executar novamente o nosso for. Olha lá o resultado, none. Por quê? Porque não existe nenhum clique, então ele colocou o valor de nulo. Bom, tudo muito bem, só que o que eu quero não é esse tipo de contagem. O que eu quero na realidade é o seguinte, eu quero contar, por exemplo aqui, para o Google, quantos cliques aconteceram. Para conseguir fazer essa contagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo colocar um annotate aqui no final, e na realidade esse é o final da lista. Deixa eu até formatar isso aqui direito, ó. Ctrl espaço, esse daqui é a lista, para a gente ficar bem organizado, porque isso aqui costuma crescer, tá bom? Então, abre e fecha parênteses, e aqui no meio eu vou colocar o seguinte, eu vou dizer que eu vou colocar o número de cliques aqui. Como que eu vou contar esses cliques? Através da opção Count. Então aqui eu vou pedir para ele contar quais são as datas que são iguais nesse resultado aqui. E inclusive eu vou pedir para ele já ordenar aqui, então order by, e aí eu vou colocar qual campo. Eu vou pedir para ele ordenar por data. Vamos então executar isto aqui e vamos observar qual foi o resultado do Google. No Google nós temos 2 elementos com data dia 12 e um elemento com data dia 11. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora? Vamos colocar então aquele for que a gente tinha já escrito aqui anteriormente. Só que aí eu vou fazer o seguinte, além do r.data, eu vou colocar o r.clicks. Por que clicks, Renzo? Porque foi o nome da propriedade que eu coloquei aqui no annotate, que ele vai buscar para mim. Olha lá o que ele fez. Então ele agrupou aqueles cliques no mesmo dia e colocou a sua contagem, número 1 e número 2. Então, observando aqui este resultado e o nosso relatório, eu vejo que eu já tenho uma versão simplificada para fazer, que é justamente apresentar os cliques das últimas datas. Ou seja, veja aqui, olha, eu tenho dia da semana, que na realidade eu podia colocar aqui a data em vez de dia da semana, talvez faça até mais sentido, e o total de cliques que eu tenho. Então, vamos fazer isto agora? Então eu vou copiar este código que ficou pronto aqui, vou até voltar aqui para o meu módulo Docker Pinned, e aí deixa eu ir lá para o meu código, e lá na minha view de relatórios, agora eu tenho a query que eu preciso. Eu vou dar até um F9 para ele sair aqui do modo debug, para ele sair desse breakpoint. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já tenho uma busca pela URL reduzida, e agora eu tenho aqui os meus elementos de busca, né? Então, deixa eu arrumar aqui agora, o que eu vou fazer? No meu redirects, eu vou colocar aqui os meus redirecionamentos por data. E aí eu tenho só que importar as funções que eu tinha importado lá também. Alt Enter aqui para importar o truncate, e aqui Alt Enter para eu importar o count que ele vai colocar aqui para mim. Ctrl Alt O para ele fazer uma limpeza aqui em cima do que não está sendo usado, e maravilha, eu tenho aqui já os meus redirecionamentos por data. Agora o que eu posso fazer com esses dados aqui? Eu vou pegar esses meus redirecionamentos por data e eu vou jogar no meu contexto. Para quê? Para eu poder acessar lá do meu template. Então agora, através desta variável, nós vamos brincar com o nosso relatório HTML aqui. Então, dado o meu relatório, vamos entender como é que a gente vai resolver aqui os nossos problemas. Primeiro de tudo, vamos resolver a tabela. A tabela se encontra aqui com a marcação de HTML. Como é que funciona uma tabela no HTML? Você declara com a etiqueta, ou do inglês tag, table,
E dentro dessa tabela você vai ter alguns elementos. Dentro da tabela você tem o cabeçalho, que fica aqui nessa tag T-Head aqui. E aí nós temos, dentro do cabeçalho, nós temos uma linha com duas colunas de cabeçalho. Os dias da semana e o total de cliques. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá na minha tabela. Dias da semana, total de cliques. E aí depois do nosso cabeçalho vem o corpo da tabela, onde cada uma dessas tags TRs vem de Table Row, ou seja, linha de tabela. E em cada uma dessas tabelas nós temos duas colunas, uma em que você vai colocar a data e a outra onde você vai colocar a quantidade. E eu vou colocar aqui, olha, data. E aí eu tenho que repetir as colunas da minha tabela de acordo com aquela minha variável que eu acabei de passar aqui nas views, que é o redirecionamentos por data. Como é que eu faço isso na minha linguagem de template? Primeiro de tudo, eu vou remover todas as linhas que estão aqui, olha. Eu vou remover todas essas linhas, logo essa tabela terá apenas uma linha agora. Vamos ver aqui o resultado, olha. Eu vou atualizar, vou inclusive rodar o servidor no modo normal e não no modo de debug, porque agora eu estou interessado em ver o resultado visual. Então olha lá, apenas uma linha ficou. E aí, vamos voltar lá. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer criar um número de linhas de acordo com os cliques que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma template tag que se chama for, que relembra muito o for do Python. Para cada R por data, onde naquela minha lista que eu passei, que é o redirecionamentos por data, e aí eu vou fechar a tag for. Só que a tag for, ela é um pouco diferente das outras tags que a gente já viu. Eu preciso fechar a tag for, e eu vou fazer isso aqui embaixo, ó, colocando o abre chaves porcentagem, e aí eu vou colocar end for, ou seja, aqui termina o for. O que ele vai fazer? Ele vai iterar sobre essa lista aqui e vai imprimir este conteúdo de acordo com o número de elementos que eu tenho aqui. Então, vamos olhar lá no nosso relatório e atualizar. Veja lá, ele colocou duas linhas. E tá tudo certo porque é isso que eu queria. O relatório do Google tem duas linhas. Se eu colocar aqui o do Python Pro, eu vou ver apenas uma linha. Agora, ele só repetiu o conteúdo. Por quê? Porque a gente não trocou o que ia ter aqui. Então, o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar o seguinte: quantidade de cliques em... E aí a gente vai trocar por quê? Pela data. E aí eu vou fazer o que aqui? Vou até mudar para R aqui para ficar mais fácil. Ó. Só o R. E aí eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Cliques em... Quero imprimir alguma coisa. Abre chave duas vezes. E agora eu vou fazer o quê? R.data, que é o campo que a gente tinha colocado a data aqui. Além de colocar este valor aqui, eu quero também colocar aqui o valor da data respectiva. Então vou colocar aqui o RData. Vamos atualizar o nosso relatório e vamos ver aqui como que vai ficar aqui o resultado. Veja lá, 11 de maio, 12 de maio de 2021. Só falta eu colocar o quê? A contagem de cliques. Mas isso é mole. Por quê? Porque eu vou colocar aqui embaixo, olha, cliques. E aí ele vai me apresentar o número de cliques no meu relatório. Vou atualizar, veja lá, 1 e 2. Só para comprovar, eu vou trocar aqui pelo Python Pro. Olha lá o que acontece. Python Pro com 2 cliques, tá errado. Vamos dar uma olhada para ver o que a gente errou. Potencialmente, quando eu copiei o código, olha aqui o que eu fiz. Eu não estou pegando o padrão do slug lá em cima, então sempre estava sendo do Google. Atualizei, vou atualizar minha página agora tá correto. Python Pro só tem um clique. Maravilha! Agora, o que está faltando? Está faltando que o gráfico também tenha a representação aqui. Para poder, então, consertar o nosso gráfico, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no nosso relatório e eu já tenho aqui o acesso que eu preciso com o meu for. Vamos ver se a gente consegue, com o próprio for, resolver aqui o nosso problema. O que nós temos aqui? Nós temos aqui os nossos labels, que são colocados aqui com esta vírgula, inclusive. E aí, como que funciona? Se for o primeiro, a gente quer colocar um elemento só. Do segundo em diante, a gente quer repetir
estes elementos aqui, né? A vírgula seguido aqui do valor. Este objeto aqui do JavaScript funciona como se fosse uma lista lá do Python. Então, exatamente eu tenho aqui o array do JavaScript. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o for para ter esta construção aqui. Veja aqui do nosso relatório que não tem problema pular linha e ele continua apresentando corretamente. Vamos agora, então, consertar aqui para o primeiro, colocando o quê? Vamos colocar um for aqui e o end for vai terminar bem aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui o abre chaves, porcentagem, end for, porcentagem, fecha chaves. Então, eu vou repetir aqui esses elementos. Só que como que eu vou repetir esses elementos? Se for o primeiro, eu quero só colocar o primeiro elemento sem a vírgula. Agora, a partir do segundo, eu sempre coloco a vírgula. Como é que eu vou resolver, então, este problema aqui? Bom, aqui eu vou identar um pouquinho o meu for, vou colocar aqui o conteúdo para cá, e o que eu quero? Se for o primeiro, eu vou imprimir dessa forma. Se for o segundo, vai ser desta daqui. Mas como é que eu vou diferenciar entre o primeiro e o segundo? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar a template tag chamada if. Então, abro chaves, porcentagem, se. E o for me dá aqui uma variável dentro do for loop, se chama counter, e aí eu vou dizer o seguinte. Se eu estiver no primeiro loop, ou seja, se esse for loop.counter for igual a 1, eu vou fazer o seguinte, eu quero imprimir aqui, então, abro chaves, e aí eu vou colocar aqui dentro, r.data. Caso contrário, então eu vou utilizar aqui uma template tag chamada else. Então veja que é bem parecido com a linguagem do Python, a minha linguagem de template. Também aqui entre o abre chaves, porcentagem, fecha chaves. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar também o rdata aqui, só que precedido de uma vírgula. E eu preciso só finalizar aqui o meu endif, para dizer onde é que ele acaba aqui para minha linguagem de template de maneira parecida com o que eu fiz para o end for. Se isso funcionou, vamos ver aqui o resultado atualizando o nosso relatório e veja justamente apenas aqui um gráfico que não fica muito bom quando não tem muitos dias, porque eu só tenho um dia só. Vou colocar aqui para o Google e aí, olha lá, tenho justamente 2 cliques do dia 11 do Google e um clique para o dia 12. Agora, o que está faltando aqui? Na realidade, ele não colocou 1, né? Ele colocou 100. Por quê? Porque ele está pegando esses dados aqui de baixo, ó, aqui no data. Então aqui eu preciso fazer um for bem parecido com aquele aqui de cima, com os meus valores. Então eu vou pular uma linha aqui, vou pular uma linha aqui embaixo e vou copiar aquele for. Só que aqui eu não quero string, então eu vou tirar aqui essas aspas daqui também. E o que eu vou querer aqui? Eu vou querer o número de cliques. Então eu vou colocar aqui cliques e aqui embaixo também cliques. Com agora ele pronto, vamos atualizar, vamos ver. E aí tá certo lá no meu Google, né? Um clique no dia 11 e sim 2 cliques no dia 12. Só para a gente ver se isso tá funcional mesmo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um redirect aqui. Então, localhost, vamos fazer mais um redirect para o Google no dia de hoje. Dia de hoje, olha aqui, ó, dia 12. E aí, vamos ver o resultado lá no nosso relatório visualmente. Ou seja, agora eu tenho 3 cliques no dia 12, que é o dia que ainda está rolando. Por fim, para a gente terminar aqui o nosso relatório, só o que falta é fazer o seguinte, né? É apresentar o total de cliques com o somatório aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Essa daqui é um código Python tranquilinho. Vamos fazer no próprio Python, por quê? Porque a gente já tem praticamente esses dados consolidados no número de cliques que nós temos aqui no redirecionamento por data. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Em uma linha só. Vou colocar aqui, ó, total cliques. E aí eu vou fazer 2 pontos. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma soma. Soma de quem, Renzo? Aí eu vou colocar assim, ó, r.cliques para quem, Renzo? Para cada R definido na minha lista de redirecionamentos por data. Então eu faço uma soma de todos os cliques.
Com esta variável no contexto, o que a gente faz? Vamos lá no nosso relatório, procurar pelo total que está mais lá em cima, dentro do nosso HTML, está aqui, ó, total de cliques. Vamos alterar aqui para a gente ter o total de cliques, só relembrando o que tem que fazer. Abre, chaves, fecha, chaves, coloco aqui o total de cliques e vamos atualizar agora o nosso relatório. Então, justamente 4, os 3 do dia 12 e o 1 do dia 11. Então, DevPro, eu espero que nesse momento você tenha a noção de que a gente acabou a nossa aplicação funcional, gerando valor desde o primeiro dia que ele já estava fazendo o redirect, já estava cumprindo a sua missão para o cliente que queria fazer o redirecionamento com um URL curto, e agora a gente termina de implementar a funcionalidade para alguém que esteja na empresa querendo extrair inteligência desse nosso sistema. Então é assim que se gera valor, sem precisar saber um monte de tecnologias. Meus parabéns! Agora você tem motivo para comemorar. Você conseguiu desenvolver o seu primeiro software. De novo, meus mais sinceros parabéns. E aí, conta pra mim, como foi desenvolver o URL Reduce? Você gostou dessa experiência? Foi muito massa, né, cara? E sabe o melhor de tudo? A partir de agora, você já tem o primeiro projeto do seu portfólio. Com o seu primeiro projeto em mãos, você já pode começar a hackear os processos seletivos e avançar rumo à sua primeira vaga. E agora, antes de fecharmos essa aula, eu quero saber se você continua ao meu lado nessa guerra contra toda a confusão e falta de foco que te afastam da sua primeira vaga. Se você quer ser um DevPro e conquistar de uma vez por todas a sua primeira vaga, eu preparei uma surpresa para você. Mas você só vai ter acesso a essa surpresa se cumprir com a missão extra que eu preparei para você. Então, toque no botão aqui embaixo para cumprir a missão e ter acesso a essa incrível surpresa. Caramba, eu já ia quase esquecendo, hein? Atenção que hoje a nossa programação será um pouco diferente. Hoje às 20 horas, ao vivo, eu vou fazer a aula mais importante de todas. Hoje você vai aprender o passo a passo completo para conquistar a sua primeira vaga ainda mais rápido. Hoje eu também vou explicar detalhadamente como funciona o Bootcamp DevPro, o nosso programa de acompanhamento personalizado focado em quem quer conquistar a sua primeira vaga em questão de meses. Quem é aluno do Bootcamp DevPro conta com um acompanhamento direto meu e do meu time, auxiliando durante toda a sua evolução e fornecendo todo o suporte necessário. Olha, mas é sério, hein? Eu quero te lembrar de novo. Essa aula é a mais importante de todas. Portanto, eu preciso que você coloque um alarme para hoje, às 20 horas, e também toque agora no botão que está aparecendo aqui embaixo e aperte em definir lembrete, para garantir que o YouTube te avise e você não perca essa aula. E para finalizar essa aula, essa e as outras aulas da jornada só ficarão disponíveis até domingo às 23h59. Depois disso, elas sairão do ar. Então não perca tempo e aproveite essa chance de ouro. Te vejo hoje à noite. Grande abraço. A sua hora vai chegar.